Gente, boa noite. Vamos iniciar uma live aqui. A gente vai fazer um teste, na verdade. A live ia ficar lá no perfil da maravilhosa, da rainha dos acessórios, linda. Só que a gente tá tendo um problemazinho de conexão. Aí eu vou tentar aqui, tá? Iniciar a live e chamar ela pra ver se a gente consegue, porque a gente precisa dar andamento aí a essa live maravilhosa que a gente marcou pra hoje. Eu vou só chamar ela aqui. Pronto. Vamos ver se agora vai. Sim, agora vai. Bora lá. Não tá aparecendo você ainda aqui, mas vai aparecer, vai dar certo. A conexão não é minha internet porque eu tô escutando tudo direitinho. Talvez seja até algum problema no próprio Instagram mesmo. Mas... E a minha também não tem problema na internet. Eu também não tenho. Mas bora começar essa live maravilhosa, né? Como a gente deu uma paradinha lá, você pode começar a falar, porque na verdade eu sou a sua convidada, né? Mas a live teve alguns contratempos aqui, mas vai dar tudo certo. Então eu quero que você comece. Como eu tava falando lá, né? No início a gente teve um probleminha, mas tudo vai se resolver. Sim. Como eu disse, né? Esse convite surgiu referente a isso, de a gente poder falar sobre isso, falar sobre posicionamento de imagem. E que eu escolhi você, né? Essa estilista maravilhosa, eu tenho certeza que vai ajudar muito as minhas seguidoras e as pessoas que acompanham. Mas é isso. Fale aí um pouquinho sobre quem é Renata Ribeiro, para que as nossas seguidoras saibam mais sobre você. Primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade e eu acho super interessante a sua fala anterior lá, de a gente ter esse cuidado de quem a gente escolhe realmente para se conectar, porque a gente está conectando com a nossa marca, a gente está ali alinhando todo o nome, toda a autoridade que a gente construiu ao longo do tempo, né? Então, eu fico muito grata e lisonjeada de ser escolhida para ter essa conexão com você, Renata Ribeiro, 34 anos, né? Estilista, mentora de imagem e estilo, assim, amo muito o que eu faço. Eu tenho uma conexão muito com o meu trabalho porque eu amo transformar vidas, né? E todos os elementos do meu trabalho me permitem fazer isso, tanto lá quando eu desenvolvo uma peça exclusiva ou quando eu trago essa transformação dentro da imagem de estilo, né, que a gente pega ali toda a essência de dentro para fora e consegue externalizar isso nas roupas, na postura, na maneira como se porta. Então, para mim, assim, é muito gratificante trabalhar, né? Eu auxilio mulheres a se posicionarem hoje no digital, principalmente empresárias, porque a imagem, ela conecta muito, ela comunica muito, expressa, né? Consegue trazer uma narrativa coerente do nosso negócio, aquilo que a gente quer transmitir. Então é isso. Será que caiu? Não estou te escutando. É isso. Pronto? Estou escutando agora. Pronto. É isso que eu falei. Peço que muito na noite de hoje. Conseguiu ouvir? Não. Logo hoje na nossa live, gente, que é isso? Contratempos, mas acontece, né? Você tá me ouvindo? Então bora lá. Eu não tô te escutando muito bem, mas assim, vamos iniciar. Escreve aqui pra mim também, pra poder ter um note pra gente não precisar apagar. Se travar, a gente reinicia. Beleza. Tá tudo ok. Pronto. Primeiro, né, eu quero parabenizar esse trabalho incrível que você tem. Muitas pessoas hoje, elas olham, eu nem digo a maioria, né, e a gente vem ganhando uma conscientização muito grande em relação à nossa imagem, ao nosso posicionamento. E antigamente as pessoas achavam muito que os acessórios só estavam associados ao embelezamento. Então você coloca uma roupa ali, coloca um acessório,
só está associado ao embelezamento. Não, o acessório comunica muito. E eu trouxe hoje de forma estratégica para poder mostrar na prática como os acessórios têm um poder de comunicação e como pode potencializar a narrativa daquilo que a gente quer expressar para as pessoas. Então, eu me apresentei como mentora de estilo e imagem. E eu não estou limitando aqui nem criando estereótipo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha ali na área da moda, ela pode ser uma pessoa que não use acessório algum, mas ela vai usar outros elementos para poder potencializar aí a comunicação dela. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença. Estou aqui sem acessório nenhum, mas já deixei tudo separadinho aqui para mostrar na prática como faz toda a diferença, né? Como vocês conseguem receber com muito mais potência e força a minha mensagem, aquilo que eu estou transmitindo e falando. Cria uma conexão. Então, já estava aqui sem acessório, vou colocar para vocês verem como é que faz toda a diferença, como é que consegue expressar, como é que consegue comunicar, como é que eu consigo deixar a minha comunicação muito mais forte, potente. Deixa eu só colocar. Tá me escutando? Tô bem. Tô escutando bem. Então, vocês já perceberam aí, né? Que quando a gente fala de acessório, não é conversa. Realmente tem toda uma diferença. A gente consegue trazer uma narrativa através dos acessórios. A gente consegue comunicar, então, toda a diferença, né? Eu já consegui expressar de uma forma muito mais assertiva o meu posicionamento, a minha área, porque vai se conectar com todos os elementos aqui que eu estou falando. Dá mais uma graça, deixa a comunicação muito mais potente. Então, acessório é comunicação. O acessório não está só associado ao embelezamento, né, à estética em si, mas consegue comunicar muito. Eu separei alguns pilares, inclusive anotei para não perder nada, né? E é muito importante que a gente colocar em prática. E um dos primeiros é a transformação. Vocês viram agora que quando eu coloquei os acessórios, já deu uma total transformação no look. O look ficou mais interessante, teve muito mais conexão com a minha fala, com o meu posicionamento. Então ele consegue transformar num look simples. E aí ele consegue otimizar muitas áreas ali do nosso guarda-roupa. Por quê? Às vezes você investe ali dinheiro em peças que nem é viável para você, que no momento você nem precisava e você poderia fazer esse investimento em um acessório. Tanto para multiplicar o seu guarda-roupa ou para comunicar algo dentro da sua imagem, você poderia investir. Então, os acessórios têm um poder de transformação incrível dentro da nossa imagem pessoal, um poder de comunicação, gente, super poderoso. Vocês conseguiram ver aí na prática aí, quando eu fiz essa transição agora de acessórios, né? Tava assim e coloquei. Pode falar, meu amor, eu quero te escutar também. Tá me ouvindo bem? Agora tô, porque inclusive você é uma referência na área e tem muito também a oferecer aqui. Eu quero te escutar sobre essa narrativa que eu acabei de trazer. Não, é isso que você falou, é muito interessante. Porque a gente sabe, né, dessa importância do acessório. Por exemplo, tem pessoas às vezes que não saem de casa sem brinco. Já se sente nua, né? Sim. E você conseguiu trazer isso realmente, que você chegou sem o acessório. E agora você está mostrando a diferença que ele traz, né? E isso realmente foi muito importante na composição. Isso. E também faz com que você se sinta muito mais interessante. E quando eu falo de interessância, é você realmente se sentir bem. Sabe quando você coloca aquela roupa, você sente que a roupa tem tempero, que a roupa tem um estilo. E outro ponto é que os acessórios, eles têm esse poder de trazer instantaneamente um toque de estilo para as nossas composições. Às vezes, você tem uma blusa lá super simples no seu guarda-roupa, tá? E aí, o que acontece? Você coloca um acessório e isso muda completamente. Você já consegue dar um destaque maior para aquela peça, você já consegue trazer um toque de estilo instantâneo para aquela peça. E um ponto que eu quero abrir aqui, bem importante, é que com a pluralização do posicionamento de imagem, da imagem pessoal, criaram-se alguns estereótipos em relação ao acessório.
Por exemplo, os acessórios de efeito, né? Que são acessórios mais expressivos, com peso visual maior. Por exemplo, como esse brinco aqui, né? Esse brinco ele tem um peso visual maior, é um acessório de efeito. E a gente percorre aí muitos conteúdos e muitas vezes você acaba se retraindo na sua essência. Como eu já vi muitos conteúdos, para você ter um posicionamento, para você ter uma autoridade, para você ter um posicionamento marcante, use acessórios de efeito. Mas eu pergunto, faz parte do seu estilo? Se conecta com a sua essência? Você não precisa replicar o que o outro fala para poder se posicionar. O acessório ele tem que estar muito conectado com a sua essência de estilo, quem você é. Por exemplo, uma pessoa que de repente, eu deixei até aqui, trouxe como exemplo, alguns acessórios para mostrar na prática para vocês, que, por exemplo, tem gente aqui que tem um estilo super natural, super discreto, tá? Eu não trabalho com 7 estilos universais, mas eu sempre trago como introdução, porque muitas vezes é o repertório que a cliente recebe aí de informações, só para ela poder se situar. Mas, por exemplo, tem gente que tem um estilo super natural e ama esse estilo de brinco, super pequenininho, super delicado, né? Sem muitos detalhes, sem nenhum peso visual. Então, quer dizer que ela, como uma empresária, como uma pessoa que quer se posicionar, ela precisa usar um brinco que nem eu estou usando, porque ela já escutou por aí que os acessórios de efeito, que os acessórios com designs étnicos diferentes posicionam uma pessoa. Não, isso é um grande mito e acaba que a pessoa perde a sua singularidade, a sua autenticidade. Um dos elementos que traz um posicionamento é você repetir os elementos que te representam. Por exemplo, se você é uma pessoa que é romântica, você tem ali, vamos se dizer, elementos do estilo romântico. Quando você replica isso dentro da sua imagem, você consegue segurar muito bem quem você é. Então você consegue ter autoridade para transmitir a sua essência e isso te posiciona com autoconfiança, com segurança. Então, usar os acessórios é também entender quem você é na sua essência e o seu estilo. É muito importante para que você não use o que todo mundo dita e que não faz sentido para a sua essência. Verdade. Agora, Nath, eu tive uma dúvida aqui. É até uma dúvida que eu vou das Sim. Você estava falando referente ao um brinco menor. Aqui no posto é muito expressivo, né? E aí a gente vai usar um brinquinho menor. A gente pode explorar a questão de uma roupa mais fina, uma coisa estampa, para seguir essa ordem. Assim, tudo depende do seu desejo de imagem. Tudo depende do seu desejo de imagem. Não é porque as pessoas falam que, por exemplo, o menos é mais. Isso vai do que a pessoa deseja transmitir. Se você, por um exemplo, é uma pessoa que deseja transmitir, tá, uma imagem mais forte, uma imagem mais impactante, mas em contraponto, você não gosta de usar acessórios acessórios grandes, acessórios com design mais fortes, como esse daqui, você pode fazer isso. Você vai trazer esse menos nos acessórios e vai trabalhar o mais nas suas roupas, porque esse é o desejo de imagem que você quer ter. Você quer ter um impacto de imagem, mas você não gosta de usar acessórios grandes. Então, se esse é o seu desejo de imagem, sim, você pode trabalhar nas peças. Ou, por exemplo, tudo comunica. A gente tem um elemento de contraste que é muito importante na nossa imagem. Tem pessoas que têm a pele bem clarinha e o cabelo mais escuro. A gente consegue trazer um contraste natural. Automaticamente ela tem um impacto muito forte na imagem por conta do contraste da cor da pele com o cabelo. E aí ela pode usar acessórios mais leves e assim, ainda assim ela vai ter uma imagem impactante, uma imagem marcante, porque a gente trabalhou outros elementos. Mas se o seu desejo de imagem é esse, sim, você pode usar. Mas depende muito do que você deseja transmitir. Verdade. Tudo de bom. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? É porque eu não estou conseguindo te ver, mas se você tiver alguma pergunta... Você não está conseguindo me ouvir bem, né? Hã? Você não está conseguindo me ouvir bem, né? Sim, agora eu estou te escutando, só não estou te vendo. Tranquilo. Não, pode continuar, é isso aí mesmo. Pronto. Então, é exatamente isso. É você conectar
os acessórios ao seu estilo. Você não pode pegar os acessórios, né, para poder transmitir algo que não tem nada a ver com você, que não comunica. Você vai olhar no espelho e vai ver que, por exemplo, isso ali não te representa e você não vai usar mais. E aí também eu quero trazer outro pilar, que é o equilíbrio. Tá? Foi exatamente isso que você trouxe aí. Os acessórios, além de todo esse poder maravilhoso, ele tem um poder incrível de equilibrar. Por exemplo, a nossa silhueta, ele tem um poder incrível de, por exemplo, comunicar. Eu estava com uma cliente maravilhosa, né, que a gente montou uma proposta de imagem. E aí a gente fez toda ali a análise de tipo físico dela. E a proposta que ela queria mesmo é chamar a atenção para a parte superior, para o rosto dela. Ela queria ter essa comunicação mais olho a olho. E o que foi que a gente fez? A gente usou os acessórios para poder equilibrar isso. A gente não queria chamar a atenção tanto para a parte de baixo, a gente queria chamar a atenção mais para a parte de cima. E aí a gente trabalhou, né, os acessórios de efeito, acessórios mais trabalhados e elaborados. E aí também um outro ponto dentro disso, ela tem um rosto super menininha, o rosto mais meigo, mas ela queria transmitir aquela autoridade mais forte, queria trazer um contraste. E aí a gente trouxe acessórios que estavam contrastando com o rosto dela, acessórios com design diferente. Então, os acessórios têm um poder, por exemplo, se você de repente aí tá com a barriguinha saliente, você não quer demonstrar, você pode usar os acessórios para poder equilibrar a sua silhueta. Usar um brinco que chame mais atenção, usar um brinco que tenha uma cor mais chamativa, usar um colar que tenha alguns detalhes aqui na parte de cima. Ou, por exemplo, se você não quer chamar atenção para a barriga, evite pulseiras muito chamativas nos braços, porque geralmente quando a gente está com as mãos paradas, a gente para perto da barriga. Então, olha só o poder que o acessório tem, a gente às vezes não leva em consideração todo esse poder que ele tem. Verdade. É porque eu não estou te vendo, mas se tiver qualquer pergunta, pode fazer. Então, ele tem os acessórios. Os acessórios têm um poder de equilíbrio muito grande dentro da nossa imagem. Às vezes você fica aí, vou comprar uma roupa assim. Você pode usar os acessórios realmente para poder equilibrar, para chamar a atenção. Exemplo, às vezes empresárias aí que estão aqui, você vai ter uma reunião ou você vai gravar uma live ou vai fazer um vídeo. O que é que você vai pensar? Nesse momento, é interessante que a pessoa se conecte olho a olho com você, que a pessoa olhe para os seus olhos, que a pessoa entenda a mensagem e essa narrativa vai estar ali conectada a tudo que você vai representar de forma visual. Então, de repente, você pode usar um brinco maior, um brinco que tem uma cor diferente, ou se você não gosta de um brinco maior, você pode usar, por exemplo, um colar menor que seja com design, porque vai chamar a atenção de alguma forma ao seu público e ela vai se conectar direto com o seu rosto e você vai conseguir passar a mensagem ainda mais com assertividade. Então, os acessórios têm um poder incrível aí, gente. Muitos benefícios. Agora, Rê, me diz uma coisa. E o que você diz referente aos óculos? Né? Por sinal, até fiz uma entrevista com uma especialista. Mas, na sua opinião, o óculos não deixa de ser um acessório, né? Claro. E como é que a gente consegue fazer essa junção para quem usa óculos? Por exemplo, quem tem acesso ali ao visagismo é super interessante porque você vai levar em consideração o estilo da pessoa. Se você, por exemplo, só tem 2 armações, você vai escolher as armações que elas se coordenem com os seus acessórios. Se você é uma pessoa que usa muito acessórios com expressão, é ótimo que você, por mais que o óculos seja grande e se encaixe ali no formato do seu rosto, você pegue um óculos, por exemplo, translúcido, sem cor, ou um óculos dentro da sua paleta, ou dourado ou prata, que você vai fazer combinações, tá? Com mais elegância. Ou você pode ter 2 armações. Uma armação acrílica, onde você pode trazer para o dia a dia e se conectar com o casual dentro do seu estilo ali, usando esses elementos. E você pode ter uma armação mais refinada para algumas ocasiões. Mas, se você só tem uma, eu indico que você sempre entenda o seu estilo de vida. Exemplo.
Tá, vou comprar um óculos que tem uma armação com uma espessura grossa. Eu gosto de usar muitos acessórios, então você tem que entender que quando você colocar um acessório mais chamativo, ele vai chamar mais atenção. Se você é uma pessoa que usa acessórios menores, compra um óculos mais expressivo, porque o óculos já é um acessório. Porque você vai conseguir ter um equilíbrio. Eu, por um exemplo, eu usaria uma armação com uma espessura grossa e com um acessório maior, porque é o meu desejo de imagem. Eu tenho elementos conceituais e contemporâneos dentro do meu estilo. Então, depende muito do que a pessoa deseja. Mas não existe, gente, uma regra em si. Hoje se quebrou muito essa questão de você se colocar em um padrão. Você pode sim quebrar muitos padrões, e isso é interessante porque a sua singularidade tem esse poder. O importante é você entender qual mensagem você deseja passar. Quer uma mensagem mais expressiva, você vai pensar nos elementos. Então não existe o certo e errado, e sim o que a pessoa realmente deseja passar. Isso aí, show de bola. Verdade, faz todo sentido. Então agora eu vou para a próxima, que anotei tudo aqui para a gente não esquecer. Então, show. Um outro pilar também é coordenar, né? Acabei de falar aqui do equilíbrio, mas os acessórios têm um poder de coordenação incrível. E aí eu vou quebrar um mito que as pessoas antigamente tinham, né, essa visão que a gente precisava usar tudo muito combinadinho. O brinco parecido com colar, que eu tô com uma composição super em contraste. Por exemplo, eu estou com acessórios arredondados e com um brinco com forma geométrica. Vamos falar aqui que choca. Mas está dentro do meu estilo, é o desejo a mensagem que eu desejo passar. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, falando de coordenação e ocasião de uso. Às vezes você vai sair de dia e aí você compra uma argolinha dessa aqui, ó. Tá? Ela é muito puxada, né, linda, né? Trouxe até para vocês verem. É de coringa, né? Combina com tudo. Exatamente. A argola é uma peça, um acessório que ela é uma peça, vamos dizer, base. Eu não gosto muito de falar coringa, porque o coringa depende muito da essência da pessoa. Tem pessoas que têm um estilo casual, mas não usariam uma argola. Mas é uma peça base. Por quê? Se você, por exemplo, usar de dia essa argolinha aqui e você colocar um look casual, ela vai coordenar super bem. Mas se, por exemplo, você tiver um furo e você quiser colocar uma outra argola no segundo furo, você já vai trazer uma expressão maior, vai deixar mais arrumada ainda, mesmo usando uma argola que é conceitual. Então, você tem que ter noção, na verdade, do que o acessório representa, né? A argola, ela tem esse elemento de casualidade, mas você consegue usar muito bem as argolas em qualquer ocasião. Então, por exemplo, você coloca aqui a argola e aí você pode colocar um brinco no segundo furo. Você já vai trazer um contraste maior, já vai trazer uma expressão maior. Então, tem o poder de coordenar muito bem. O importante é você ter essa visão. Outra coisa, às vezes a gente acha que a gente precisa ter muitos acessórios, vários acessórios para poder, né, ter uma boa coordenação. Se você escolher acessórios bases dentro do seu vestido, você consegue multiplicar muito. Eu, por exemplo, eu não tenho muitas roupas, eu sou mentora de estilo de imagem, mas eu não tenho muitos acessórios, eu não tenho muitas roupas. Por quê? Eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar com o que eu tenho, eu gosto de coordenar. Então, por exemplo, sábado passado eu saí com um look mais casual, mas eu usei esse brinco, só que aí eu trabalhei o cabelo, eu trabalhei a roupa, e aí eu consigo fazer essa transição e essa coordenação com o mesmo acessórios para ocasiões diferentes. Show de bola, perfeito. Vou trazer também outro tópico aqui super importante, que é a questão da comunicação, né? A gente estava falando aqui, eu iniciei essa live falando sobre os estereótipos e os padrões que muitas pessoas colocam e que a gente, às vezes, sem querer, acaba aderindo, fugindo muito da nossa essência. Então, o que acontece? Quando a gente fala de comunicação nos acessórios, a gente precisa entender que todos os elementos irão comunicar. Eu montei um look uma vez aqui, deixei super interessante, que eu usei um look muito pesado, com um oxford, uma leg e uma camisa branca. E aí eu peguei um colar super fininho, bem românticozinho,
e coloquei no pescoço para que eu trouxesse um ponto ali de refinamento no look, já que eu estava usando elementos mais fortes, como Oxford, como a camisa que já é masculina e a camisa era oversize, e aí eu usei aí um ponto dentro do meu look para poder comunicar, né, algo, trazer algum elemento de comunicação. Então o acessório, ele tem esse poder de comunicação potente dentro da sua imagem. O importante é que você entenda, por exemplo, qual é a mensagem que você quer comunicar. Exemplo, os acessórios mais finos, ele vai trazer um pouco mais de refinamento, de elegância, mas isso não significa que uma pessoa que tem um estilo mais expressivo por exemplo, não use com força os acessórios mais finos, porque ela vai complementar ali com as roupas, com os sapatos e outros elementos dentro da imagem em si. Então, é importantíssimo você entender que o acessório comunica demais, que envolve, que deixa o look interessante, que expressa o seu estilo. É uma autoexpressão de quem você é. Se você às vezes é uma pessoa delicada, pode trazer isso como os acessórios. Se você tem uma personalidade mais forte, você pode trazer isso para os acessórios. Se você é uma pessoa que é super divertida, você pode trazer acessórios coloridos. Então, é uma forma de autoexpressão, uma forma de você se comunicar. E assim, Rê, cada um também tem o seu serviço, né? Com o seu trabalho. Por exemplo, você pode ter uma cliente que ela vai passar para você qual tipo de comunicação, né, que ela quer expressar. Por exemplo, eu vou passar uma palestra, eu quero parecer mais como empresária, uma mulher de autoridade. Aí você já consegue fazer passar para ela que ela deve usar toda a composição. Não é isso? Sim, isso, consegue. E é exatamente isso que eu acabei de falar. Não precisa limitar a cliente sim a um estereótipo. Não é porque ela vai ali, por exemplo, fazer uma palestra e ela quer passar essa comunicação, ela precisa usar um determinado acessório. Ela vai usar o acessório que se conecta com a essência dela e aí a gente vai trabalhar a representatividade. Por exemplo, em uma pedra, em uma cor, por mais que o acessório seja pequeno, a gente vai trabalhar o formato. É uma mulher que tem elementos de elegância, de refinamento ali dentro da sua essência de estilo. A gente vai trabalhar esse refinamento nos acessórios. A gente vai trazer cores que representem esse refinamento. A gente vai linkar, por exemplo, o penteado ao acessório. A gente vai linkar ali até a forma que ela se expressa aos acessórios. Então, é super interessante. A gente consegue modular isso muito bem usando os acessórios. Show de bola. Tem alguma pergunta? É isso aí mesmo. Tô amando, é muita informação, muita coisa que a gente nem sabe, né? Que é importante. E é bom todo esse esclarecimento. Sim. E é exatamente isso, você entender que tudo, absolutamente tudo, vai representar, né? E eu digo assim, hoje, muitas pessoas acham que quando você cuida desses elementos da sua imagem, é besteira, é luxo, não é. E eu falar aqui, vou falar diretamente para as meninas que são empresárias, para as meninas que são empreendedoras e empresárias, porque nós estamos ali no operacional e a gente tem que se apresentar muitas vezes, tá ali tendo uma reunião com a cliente, a gente vem mais pro lado da empresária e chega esse momento de você começar a investir em você, de você olhar no espelho e falar, poxa, que mulher incrível, que mulher maravilhosa. E os acessórios traz muito essa autoestima, essa coisa de você olhar no espelho, poxa, você coloca um brinco diferente, às vezes você tá ali com o cabelo na correria, de rabo de cavalo para trás, aí você coloca um brinco e aí você já vê que traz um toque diferente, que você consegue assim elevar a sua autoestima através dos acessórios. Então, é importantíssimo você olhar para esse ponto, né? Para externalizar quem você é, o seu poder, a sua empresa, as suas metas. Também dentro dos acessórios tem muito isso. Eu mesma trago os acessórios como uma força dentro da minha imagem. Eu gosto de trazer força nos acessórios, de trazer essa representação de força de uma mulher que é determinada, de uma mulher que é perseverante. Então, você consegue entender que eu trago formas mais rígidas. Isso não é um padrão, tá? Você não precisa usar formas rígidas para, por exemplo, se posicionar como uma mulher determinada. A gente tem várias formas de fazer isso, mas eu também gosto de usar os acessórios
para poder trazer essa autoexpressão. Então eu já uso acessórios com unhas mais fortes, com um tamanho GG, brincos, colares mais expressivos, porque eu gosto de trazer essa representatividade, eu gosto de me olhar no espelho e ter toda essa autovisão de mim usando os acessórios. Agora, Renata, você tocou num assunto muito importante, que eu falo muito na minha palestra, desde a minha voz, que é referente ao autoestima, né? E assim, da mulher, usar o acessório também é algo importante para a sua autoestima. A gente entende quando uma mulher está arrumada, ela está bem cuidada, amor próprio, uma mulher com uma autoestima elevada. A comunicação é demais, demais. E é exatamente isso aí. Tudo que a gente veste, tudo que a gente coloca no corpo precisa vir de dentro para fora. O vestir é mentalidade, se vestir é mentalidade. Se vestir aí você entender o seu valor, entender como você é maravilhosa, como você pode, é exatamente você expressar o que está dentro de você. Exemplo, às vezes você coloca uma roupa, tá? Muito bonita, um acessório muito bonito e você tá assim, cabisbaixa, triste, porque você não acredita em você, você não conseguiu internalizar a mulher maravilhosa que você é. Então, muitas vezes, e aí eu vou abrir um aspas aqui, a gente usa, né, a indumentária cognitiva. O que é uma indumentária cognitiva? Às vezes, quando a mulher tá assim, isso é um momento muito pontual. Isso não pode ser sempre, porque se vestir é de dentro para fora. Você precisa estar bem com você mesma. Mas a indumentária cognitiva ajuda muito naqueles dias, por exemplo, que você acorda sem disposição, sem querer trabalhar, muito para baixo, você coloca uma roupa mais interessante, coloca um acessório, a sua mente está falando assim para você, eu tô com preguiça, eu não vou trabalhar, não vai rolar hoje. Mas quando você bate o olho no espelho, o seu olhar fala para sua mente, não, eu sou maravilhosa, como eu tô linda, levanta aí, mulher, bora fazer, bora trabalhar. Então os acessórios têm esse poder também de levantar, de reavivar a autoestima. Mas lembrando que isso são momentos pontuais. A gente precisa trabalhar o nosso interior, a nossa mentalidade, para que o nosso estereótipo, a nossa imagem, ela flua de uma maneira bem genuína e que realmente expresse com força e assertividade. Acessórios são maravilhosos. né? Oi? Você não tá conseguindo me ver ainda. Não. É porque eu tô recebendo aqui perguntando. Oi? Eu tô dizendo. Travou. Eu tô recebendo a voz no live. Vai ficar salvo. Acompanha lá em as minhas. Eu vou deixar salvo aqui. Poxa, seria bom você. Mas foi lá com o seu perfil, a gente não conseguiu dar andamento. Ainda a gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui com ela. Mas eu vou deixar salvo aqui no meu perfil. Pronto. Tá. Agora eu quero que você traga as perguntas que você separou, que algumas meninas mandaram aí para você, para a gente poder esclarecer. Pronto. Tá cortando um pouquinho. Eu não tô escutando você, tá cortando. Tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Pronto. Vou tentar falar um pouquinho mais pausado para ver se tá cortando ainda? Pode falar, agora eu tô escutando. Pronto. Como eu disse, né? Como eu tenho alguns clientes que têm realmente algumas dúvidas referente ao posicionamento de imagem, foi por isso que eu fiz a caixinha de perguntas. Para que a gente consiga esclarecer isso aqui. Tô até com a colinha aqui na mão, porque eu sabia que durante a live vamos ver, né? Mas vamos lá. Eu consegui anotar algumas e as outras que eu não consegui, eu vou compartilhar com a Renata e essa semana aí ela vai responder. Pode ser? Respondo tudo. Pronto. Aqui tem uma, deixa eu ver se eu escrevi certo, né? Ela botou aqui.
não consigo gostar de dourado. Isso é um problema? Ó, vamos lá. Essa pergunta eu vou começar e você termina, pode ser? Pode. Eu acredito que ela quer dizer assim, né? Que a maioria das peças que a gente tem é o dourado. O exemplo maior é que eu seja dourado agora e você também. Então, provavelmente ela deve entender que o certo, né? Seria ela também estar usando alguma peça em dourado, só que ela não gosta. Sabendo que na minha loja, particularmente, eu tenho peças também prateadas. E que aí você pode ter essa opção. Mas aí, Rei, na sua opinião, o que você acha diferente dessa pergunta? Primeiro, essa opção que ela tem, essa escolha, pode estar muito associada aí à cartela de cores dela. Por exemplo, ela pode ser um inverno, ela pode ter aí um subtom frio, e muitas vezes a gente já se conecta com a nossa cartela pessoal muito antes de saber a nossa cartela. Possa ser que ela já tenha essa conexão e esse gosto mais pro prata, porque a cartela dela seja uma cartela fria, um inverno, um verão. E assim, não tem nada de errado, tá? Você gostar do prata. É porque dentro da moda, toda informação que a gente recebe realmente é para criar um estereótipo e fixar algumas informações como se fosse certo ou errado na nossa mente. A gente tem a comunicação das cores, e o dourado também está ali dentro da comunicação da psicologia das cores. A gente tem sim, tá? Todo esse poder de comunicação, e isso é baseado em estudos que a gente realmente tem aí. Quando o nosso cérebro capta uma cor, ele associa muitas vezes a uma sensação. Por exemplo, às vezes ela teve uma experiência no passado que não foi tão legal com dourado, e hoje ela não consegue associar a imagem dela, ao estilo dela, e tá tudo bem. Tá? Muitas pessoas gostam do dourado porque é uma cor mais popular, que a gente vê com mais conceito, que a gente vê as pessoas usando, né, em maior quantidade. Mas não tem nada de ruim você gostar do prata, é uma cor maravilhosa, tá? É um refinamento maravilhoso para as peças. O importante para as pessoas que gostam aí de usar a cor prata é você entender o design da peça. Por quê? Tem alguns acessórios em pratos que eles têm um aspecto muito grosseiro. Então, o ideal é que você procure, mesmo que sejam peças que tenham espessuras mais grossas, que tenham um acabamento bom, para que você consiga trazer uma qualidade. Esse é um dos cuidados que a gente tem que usar aí ao escolher os acessórios prata. Porque se a gente for perceber, quando a gente pega um acessório dourado, por mais que seja biju, a gente consegue um acabamento melhor do que muitas vezes uma biju prata. Então, você só tem que ter esse cuidado aí dos acabamentos e tal, de escolher acessórios com uma qualidade melhor. Mas não tem nenhum problema você gostar de prata. Você vai se vestir muito bem, você vai estar maravilhosa. Aí, inclusive, eu quero trazer aqui, quebrar um mito que muitas pessoas acham que a gente não pode misturar o prata com dourado, e você pode sim misturar o prata com dourado. Inclusive, pessoas que têm um estilo super expressivo amam fazer isso. Eu amo fazer. Geralmente misturar o dourado com prata e com o rosé. Então não tem problema nenhum. Só abrindo aqui um parêntese também, porque muitas pessoas acham que não pode, que fica feio, não. E pode sim, você pode botar, por exemplo, um colar, fazer um mix de colar, fica super interessante, fica super estiloso. Isso mostra que você tem aí uma autonomia ao se vestir, que você usa o que você gosta, que você não está preocupado com a aceitação das outras pessoas. Aquela pessoa que usa tudo certinho, sabe? Você pode botar um colar dourado, pode colocar um colar prata e tá tudo bem. Verdade. E outra, fica a dica, né? Que a sua consultoria é muito importante para isso. Porque às vezes o cliente vai chegar para você e dizendo, ó, Renata, eu gosto de prata. E realmente a gente não sabe como fazer a composição. Ou então eu gosto de dourado, e faz uma combinação no dourado. Então realmente a gente não consegue mensurar, né? A importância de ter uma consultoria como essa. Sim, e outra coisa, às vezes, quando você, por exemplo, você tem um subtom frio, e aí você coloca um acessório dourado e você percebe que o dourado, apesar de ser muito popular e ficar bem na maioria das pessoas, e você não se vê, acha. E quando você vai fazer ali análise de coloração pessoal, você percebe que o seu subtom é puxado para o prata.
lembrando que mesmo você tendo um tom frio, você pode usar sim acessórios dourados, isso não tem nada a ver, mas é sempre bom a gente usar aquilo que valoriza, principalmente se você tiver uma cartela pura, né? Que é muito mais puxado pro prato em si. Então é importantíssimo toda essa análise. Inclusive, eu vou deixar um desconto maravilhoso aqui para as suas seguidoras. Incrível, vou falar no final da live. Eu já ia pedir, mas que bom que você iniciou, viu? Descontão nos meus serviços, coloração pessoal, análise de tipo físico, tem a consultoria AD Expert, que nós vamos fazer com a rainha logo, fiquem ligadinhas aí. Inclusive, são serviços que trazem, assim, gente, um desenvolvimento e uma mentalidade muito grande, um desenvolvimento pessoal e profissional. A gente consegue se enxergar como uma mulher maravilhosa. Muitas vezes a gente tem bloqueios dentro da nossa imagem e é muito isso, sabe? A gente ainda não conseguiu perceber o valor que a gente tem. A consultoria traz muito isso. Perfeito. Vamos lá para o nosso tempo, né? A segunda pergunta é a seguinte, se eu consigo entender. Qual dica você me dá referente a estampas? Ela não especificou se tem estampas como acessórios, mas eu entendi, é uma pessoa que tem dúvidas, né, referente com as estampas, de fazer uma composição legal. Eu particularmente gosto muito. Eu acredito que seja essa dúvida dela, né, de como usar as estampas. Nesse caso, como ela não especificou, é sempre como eu digo, gente, eu vou deixar isso aqui bem claro, eu quero que vocês segurem isso para a vida. Não existe o certo e o errado. Existe o seu desejo de imagem, aquilo que você deseja transmitir. Então, por exemplo, eu não tenho nem como... Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas o que eu quero falar é que não existe um padrão em si do que você... tem um certo equilíbrio, que hoje está se quebrando muito isso. O importante é você se sentir bem e olhar aquilo que você realmente deseja expressar. Então, se você for pegar aí um acessório dourado, né? Dependendo da espessura, dependendo da gramatura do acessório, dependendo do estilo do acessório, e você, por exemplo, não tem um estilo que é muito expressivo. Se você, por exemplo, pregar esse colar aqui e colocar com uma estampa super chamativa, você vai trazer um toque aí mais potente para sua imagem, você vai chamar a atenção, vai trazer um contexto muito mais pesado para sua imagem. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem problema com isso, não tem problema nenhum você usar. Se você é uma pessoa que quer ter um estilo, elementos de refinamento aí dentro da sua imagem, você vai trazer cores mais sóbrias para que você tenha esse equilíbrio. Então, não é o certo ou errado. Nesse caso, eu precisaria entender qual seria o desejo de imagem para poder trazer essa orientação para ela, mas não existe. É sempre pensando no que você deseja expressar, no que você deseja comunicar. Isso é o certo. Acho que travou um pouquinho, não estou conseguindo te escutar. Acho que agora travou, não consegui mais te escutar. Se você quiser, eu não estou conseguindo enxergar, você pode escrever aqui que eu respondo para você. Eu não estou conseguindo te ver e nem te ouvir agora. Ai, gente, hoje teve esse problemazinho aqui na live, né? Mas acontece. Eu não tô conseguindo, eu vou salvar essa aqui, vou sair, a gente volta para as perguntas e pode ser até lá no seu perfil, viu?